Então, bom dia, pessoal. Estamos dando início aqui a mais uma aula do nosso curso de análise de dados para ciências sociais. Hoje a gente vai falar de um dos temas que eu mais gosto, que é eleições, pesquisas, capacidade de construir modelos preditivos de resultados. E vamos estudar duas funções no R que são bem complicadas, mas são muito úteis, que são os loopings e as conditional statements, onde a gente usa essa função if-else. Tá? Como é que vai funcionar, então, a nossa agenda de hoje? A gente vai começar, então, revisando a seção 4.1, e aí a gente vai estudar loopings, general conditions, e a gente vai estudar predição eleitoral. Mas, para isso, a gente vai discutir o cenário de pesquisas eleitorais nacionais nos Estados Unidos. A gente está usando os exemplos de lá, depois a gente vai trazer isso para o cenário brasileiro. Tá? Por que essa aula é importante? Por muitos motivos. Uma delas, para quem trabalha com pesquisa, quem gosta desse assunto, é entender a diferença entre resultado eleitoral, que é o que os institutos de pesquisa publicam, né? O Ibope, o Datafolha, a Quest, etc., e predição eleitoral, né? Predição de resultado eleitoral, que muitas vezes é o que a imprensa quer fazer com os resultados dos institutos, existe toda uma modelagem estatística que é muito diferente daquela que a gente, na verdade, vê, né? que é dos institutos. Os institutos apenas publicam resultados. Capacidade de pegar aquele resultado e prever o resultado final é uma outra coisa, exige um outro nível de trabalho. Então, vamos começar. A eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos foi uma eleição histórica, não só porque foi a primeira vez que um negro ganhou a presidência americana, mas porque eu estava chegando nos Estados Unidos e acompanhei tudo isso. Então, para mim, foi super divertido esse processo, né? Me marcou pessoalmente, então, histórico em vários sentidos. O Obama venceu o McCain, 52,9 a 45,7. É interessante porque, se a gente acompanha, né, aqui tem um gráfico que mostra a evolução das... A gente tem aqui a evolução das pesquisas. E aí, ó, o que dá para ver, né? O Obama, em boa parte da eleição, esteve à frente do McCain. Em alguns momentos, as pesquisas mostravam o contrário, mas na reta final, as pesquisas foram muito boas em conseguirem prever o resultado. Por que eu estou falando das pesquisas? Porque essa é a maneira como eu entendo esse processo analítico. Tá? Como assim, professor? A gente, para entender o resultado eleitoral, a gente tem que se lembrar disso aqui. Ó. Cada ponto desse é um resultado de pesquisa. Olha o volume de pesquisas feitas nos Estados Unidos para uma eleição presidencial. Não tem só o Ibope ou o Datafolha dando resultado e a gente considerando o resultado do Ibope e do Datafolha como sendo os definitivos. Não. Lá tem milhares de pesquisas sendo feitas todos os dias. E o que os americanos utilizam como referência, né, para fazer a análise da tendência não é o resultado de um instituto, mas a combinação ou uma estimativa, né, média, vamos dizer assim, do que é a intenção de voto para os dois candidatos ao longo do tempo. Então, várias pesquisas são utilizadas, né? Vamos fazer um recorte aqui, ó, só para a gente imaginar, né? Aqui, ó, nesse período aqui, por exemplo, a gente tem, né, várias pesquisas. A gente, então, tira uma média ponderada dos resultados do Obama, e esse é o ponto que a gente encontra, e a gente tira uma média ponderada dos resultados do McCain, e é isso que a gente encontra. Vejam vocês que tem alguns institutos, ó, que estavam dando o Obama muito acima do ponto que a gente estimou, e outros que estavam dando o Obama muito abaixo. Tá? Mas esse é o ponto estimado. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma média da estimativa. E a gente tem que fazer isso, gente. Por quê? Porque um resultado de pesquisa é um resultado amostral de tantos outros que poderiam ser feitos, né? É por isso que a gente trabalha desse jeito. No caso do McCain, ó, esse é o ponto que a gente estimou.
Mas tem gente que colocava o McCain muito acima e outros que colocavam ele muito abaixo. Então, a ideia é que a gente vai, para que a gente possa prever resultado eleitoral, a gente não pode tratar apenas o resultado de um instituto. Mas a gente tem que trabalhar com uma média e um modelo estimativo dos resultados. Fala, João. Não, é só perguntar, lá todas essas pesquisas são nacionais ou elas fazem por estado e a partir daí vão ponderando pela população de cada estado? João, existem os dois tipos. Existem as pesquisas nacionais, que são estimativas do voto total, que é o que no fundo a gente está vendo aqui, e a gente também tem um modelo de pesquisas por estado. No modelo que a gente vai rodar hoje, vocês vão ver isso, né? A gente vai pegar os resultados por cada um dos estados e vai estimar a chance de vitória de cada pessoa por estado, e aí fazer a somatória geral do colégio eleitoral, porque o sistema eleitoral americano é diferente do nosso, né? Mas nesse caso que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando uma agregação de pesquisas que são feitas nacionalmente, tá? Mas lá o modelo é um pouco mais complicado, porque você tem os colégios eleitorais. Esses resultados aqui também são interessantes porque eles mudaram ao longo do tempo um pouco, né? Houve uma certa variação aqui no começo, mas lá no final, como eu disse, a tendência do Obama e do McCain ficou bem clara nas pesquisas. Em 2012, né, então, aqui a gente está falando da primeira eleição do Obama, a gente já tem a segunda, a gente consegue fazer o mesmo processo, né? O Huffington Post é um site que publica todas as pesquisas políticas que são feitas na eleição, e aí, de novo, interessante, né? Olha, você tem variação, o Obama começa melhor, depois ele cai, o Romney né, fica próximo dele. Repito, de novo, né? Se a gente pegar um corte aqui qualquer, vamos pegar esse, ó, né? Dá para ver, ó, esse é o ponto da estimativa desse período, né? Mas tem gente que colocava o Romney muito abaixo e outros colocavam o Romney muito acima, né? A mesma coisa acontece com o caso do Obama, né? Esse é o ponto médio estimado, mas tem gente que estimava um resultado muito melhor para ele e outros que estimavam um resultado muito pior para ele. Então, ou seja, o que a gente está buscando aqui é montar uma estimativa geral da eleição. No final das contas, a eleição terminou 51,1 para o Obama, 47,2 para o Romney. As pesquisas apontaram um cenário de 48,2 e 46,7. Ou seja, as pesquisas não foram 100% precisas, né, na sua capacidade de relatar aqui um resultado. Mas próximo, né, do que é o imaginado aí desse resultado médio, né? A pergunta, então, que fica é, mas, professor, se as pesquisas sozinhas não dão conta de resolver o problema, a mera agregação, primeiro que o resultado de um instituto não pode ser contemplado como sendo o resultado. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a agregação também não necessariamente nos dá condições de montar um modelo totalmente preditivo do resultado. Então, como é que faz para prever resultado, né? A literatura de ciência política, e aí para quem é interessado nesse assunto, eu imagino que tem que fazer um curso sobre isso, né, sobre eleições, é específico, mas hoje a gente vai tratar desse assunto aqui. A literatura diz que a principal variável para explicar resultado eleitoral são os resultados macroeconômicos, né? Ou seja, se a gente tem algum nível de percepção sobre as condições econômicas de um país, a gente seria capaz, segundo a literatura, de explicar o resultado, principalmente no que diz respeito à reeleição ou não de um candidato, né? Eu estou trazendo aqui um gráfico também sobre os Estados Unidos, em que a gente compara o percentual de voto no partido do presidente que está, né, governando, pela percepção das condições econômicas nos Estados Unidos, em vários anos, tá? Aqui a gente tem cada ponto desse por exemplo, 1992
É o percentual. O partido presidencial teve, naquele ano, 60% de votos, enquanto 53% das pessoas, ou 60% mais ou menos, estavam dizendo que as condições econômicas eram boas. Né? Então, o que dá para ver nesse primeiro gráfico? Esse primeiro gráfico, chamar a atenção, ó, que ele é feito sempre com dados de 200 dias antes da eleição. Então, muito tempo antes. Né? A relação entre as condições econômicas e o voto no partido presidencial é meio caótica. Né? Você tem cenários em que você tem gente percebendo bem o resultado e não estão dando, né? Por exemplo, em 2000, ó, as condições eram, a percepção das condições era alta, mas isso não refletia um voto alto no partido do presidente. Esse 2000 tinha que estar aqui para cima, né? Ele está embaixo. Enquanto em outros casos, como 1964, em que as condições percebidas eram positivas e você tem o partido presidencial sendo muito bem votado. Ou seja, tem um certo caos aqui na maneira como esse dado está organizado 200 dias antes. Mas olha como, quando a gente olha para novembro, né, que é no dia da eleição, e a gente pergunta, a gente analisa o percentual de voto do partido do presidente contra as condições, né, vistas aí da economia, o resultado é quase uma linha reta. Né? Ou seja, a correlação aqui é positiva e muito significativa. Né? Dá para ver que, quando vai chegando perto da eleição, as condições econômicas se apresentam como um dos melhores indicadores para prever resultado eleitoral. Então, isso é para dizer para vocês o quê? Vocês, como consumidores de informação, mas mais do que isso, como produtores de informação, como cientistas sociais, vocês têm que ser capazes de entender a diferença de um resultado de pesquisa que o IBOP publica e o que deveria ser uma predição do resultado eleitoral. Né? Para fazer predição, você precisa de muito mais do que simplesmente um resultado descritivo da intenção de voto. Você precisa construir um modelo preditivo, por exemplo, usando a percepção sobre a economia. Fala, Camila. Professor, para fazer essa análise de percepção das condições econômicas, é survey que usa? Nesse caso, a gente vai trabalhar com survey, né? O próprio survey que pergunta qual é a intenção de voto em candidatos, você também pode perguntar, né? Como é que anda a economia aqui no país? Acho que ela está indo numa escala de 0 a 100, ou de 0 a 10, ou está indo muito mal, né? Muito bem, tal. Então, aí que está o segredo dessa história. Você pergunta no próprio survey. Uma outra maneira de fazer isso, Camila, é utilizando indicadores objetivos. Né? Eu vou aproveitar até, deixa eu trazer isso para o cenário brasileiro, nesse momento. Deixa eu só abrir um gráfico que eu, por acaso, fiz outro dia, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando. Quer ver? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma famosa frase, famosíssima frase, de um marqueteiro americano, que é o marqueteiro do Bill Clinton, tá? Em que ele diz que eleição presidencial tem um nome, né? A economia é estúpido. Não sei se vocês já ouviram essa frase, pode ser que sim. Né? Deixa eu ajeitar essa tela aqui, depois eu volto para a minha outra tela. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando, Camila, dados, essa linha azul é uma estimativa média da avaliação positiva do governo Bolsonaro. Né? Dá para ver com clareza, né, que houve variação ao longo do mandato dele
da sua avaliação positiva, né? Então, eu chamo aqui, o primeiro período é o período de lua de mel, ele começa bem, a avaliação positiva e rapidamente cai. Depois você tem o período longo, né, que eu chamo de bolsonarismo raiz, que são os famosos 30%, né? Você tem uma oscilaçãozinha, mas está tudo em torno dos 30%. E aí você tem o período de começo da pandemia, onde ele tem uma queda significativa na sua popularidade. Depois você tem o auxílio emergencial aparecendo, e aí você tem um começo de recuperação, e aí você tem o fim do auxílio, que é o fim do ano passado, em que você começa a ver uma variação negativa, mas ainda não dá para saber se é uma variação consistente ou, na verdade, uma variação né, que, na verdade, é só erro amostral. O que eu estou fazendo aqui, Camila? Eu estou comparando essas barrinhas cinzas aqui, ó, elas me dão o crescimento do PIB no trimestre brasileiro. E o que me chama a atenção? Prestem atenção que, enquanto o PIB brasileiro oscilou positivamente no trimestre, a avaliação positiva do Bolsonaro oscilou positivamente em torno dos 30%. Quando o PIB brasileiro cresceu de maneira, né, houve uma queda no PIB no quarto trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, a queda na popularidade é impressionante, né? É absurda, inclusive. A volta e o começo do auxílio elevam o PIB brasileiro, até porque a comparação do trimestre anterior é muito ruim, mas você tem um crescimento muito grande do PIB. E aí você tem uma retomada da popularidade do presidente. Ou seja, uma maneira, Camila, da gente pensar lá no resultado eleitoral é perguntando para as pessoas como é que estão as condições econômicas e comparar essa pergunta das condições econômicas com o resultado eleitoral que é obtido. A outra maneira de fazer isso é pegar o resultado objetivo da economia e comparar com os resultados de percepção do governo. E nos dois casos, o resultado é parecido, né? A correlação entre economia e popularidade do presidente, por um lado, né? PIB e popularidade, que é o que eu estou mostrando, ou a percepção da economia e o resultado eleitoral, nos dois casos a correlação é positiva e muito consistente, né? Então, falar deixa eu voltar minha tela original. Falar de prever resultado eleitoral, falar de previsão de resultado econômico, de avaliação de governo, é lidar com dados econômicos, né? E eu acho que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, esses dados são muito consistentes, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje a gente vai usar um pacote que chama PostR. É um pacote que eu estou até construindo um pacote parecido com esse aqui para o Brasil. A gente vai raspar dados de pesquisas publicadas no Huffington Post. Eu espero, gente, esse meu pacote deve ser publicado nas próximas semanas, tá? A gente vai poder usar a mesma lógica para fazer resultado de pesquisa no Brasil também. Mas hoje a gente vai usar esse dos Estados Unidos. O Huffington Post, como eu disse, é um jornal que agrega vários resultados de pesquisa. Então, a gente vai usar as referências deles, usando o PostR. O código para fazer isso está aqui. A gente vai usar, né, a gente vai abrir o código, tem que instalar, depois usar a library. A gente vai dar para essa categoria um nome, que é a eleição de 2016. E, a partir desse nome, a gente vai criar um banco de dados chamado Polls 2016. Polls, para quem não sabe, é pesquisas em inglês. E a gente, então, vai pegar todo o conteúdo das pesquisas que tem esse nome, 2016, General Election, Trump versus Clinton, que é o nome que o Huffington Post utiliza, tá? Depois de salvar o banco de dados, Polls 2016, eu vou transformar ele em data frame, então Polls 2016, e eu posso aqui exportar os nomes. Vamos lá para o R, a gente até agora não usou o R para nada, então deixa eu, vamos lá. Eu sempre deixo essa colinha aqui para não ter que digitar e gastar tempo com esse resultado. Então, eu vou abrir o library, vou criar um chart name e vou pedir ele, então, para pegar. Veja que ele demora um pouquinho, ó.
Vocês viram como é que tinha ali um vermelhinho rodando? Porque ele está indo lá no Huffington Post pegando esses dados, né? E aí ele me retorna, ó, todas essas colunas, é como se fosse uma lista, né, que tem uma série de variáveis, né? Os votos no Trump, o voto no Clinton, outros indecisos, e por aí vai. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse banco de dados, essa lista, num banco de dados. Todo mundo se lembra da aula passada, né? Listas não são bancos de dados. Então, eu vou usar a função sDataFrame. Eu vou transformar esse POS 2016 num novo POS 2016, que agora vai ser um banco de dados, e aí eu posso usar as funções que vocês já conhecem. Por exemplo, names, né? Então, eu tenho aqui o nome de todas as variáveis desse banco de dados. Eu posso rodar um head desse banco. Ele me dá as primeiras, né, os primeiros 6 casos de todas as variáveis. Inclusive, ó, tem uma variável que é o question text, que é qual foi o texto utilizado para fazer a pergunta nessa questão. A gente também vou usar, ó, de novo um subsetting, né, que são os eu sempre confundo, é colchete, né? Porque eu vou ter chaves. Eu vou pedir as 3 primeiras linhas só dessas 4 variáveis. Trump, Clinton, start date e end date. O que eu estou buscando com isso? Em que período a pesquisa foi feita? Então, numa pesquisa feita entre 4 de novembro e 6 de novembro, então 2 dias de campo, 4, 5, 6, 3 dias, a gente tem o Trump com 43 e a Hillary Clinton com 46. Na pesquisa do dia 2 de novembro ao dia 6, eu já tinha uma Clinton maior do que o Trump. E por aí vai. Então, eu tenho uma série de pesquisas aqui nesse banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer será que a gente consegue plotar as pesquisas ao longo do tempo? Para fazer isso, eu preciso calcular, construir uma variável que vai ser número de dias até o dia da eleição. Então, para fazer isso, a gente vai usar, tem uma variável, né, que é essa end date, no nosso banco de dados. Para quem tem dúvida, professor, mas que variável é essa, end date? A gente pode usar aquela função class, né? O que a função class nos dá? Ela nos dá o tipo de variável. Então, é uma variável do tipo data. O R tem o R consegue especificar de maneira, né, muito particular variáveis do tipo data. Ele, então, entende que aquilo é uma data específica. E aí a gente vai construir uma nova variável. Como é que constrói nova variável no R? Eu vou dar um nome para ela. Chama days to election. Dias até a eleição. $sign, nome do banco de dados. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, R, cria uma nova variável com esse nome aqui e coloca lá no banco de dados 2016. Mas ele vai me perguntar, mas o que eu tenho que colocar lá? Eu vou colocar essa setinha. Então, eu vou pegar 2016, 11, 8, ou seja, dia 8 de novembro de 2016, como a data final dessa brincadeira, e vou subtrair menos do end date, que é aquela variável que a gente acabou de ver. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou calcular do último dia da eleição qual a distância que a pesquisa feita está em relação a essa data. Vamos ver o resultado. Olha lá. A primeira pesquisa do banco de dados, ela foi feita 2 dias antes da eleição. Em compensação, a 30ª, 50ª pesquisa do banco de dados foi feita 532 dias antes da eleição. Então, acabei de construir o que a gente chama de time difference em dias, né, que é a distância entre um ponto na data e uma data específica que eu tenho no banco de dados. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou plotar os resultados em que a variável x vai ser dias até a eleição e o resultado y vai ser a votação na Clinton. Tá? Então, o label do x é dia até a eleição, o label do y é intenção de voto. Eu vou estabelecer o limite do gráfico, eu quero que ele vá de 550 a 0. O limite no y eu vou pôr entre 25 e 65.
Aqui é para dar, né, o tipo de caractere na plotagem, a cor, a Hillary vai ser azul, e depois eu vou adicionar os pontos também, dia da eleição, mas agora da votação do Trump. Tá? Então, o PSH 19, aqui é 20, então para mudar um pouco o tipo de dado, e aqui a cor é azul, aqui a cor é vermelha. Ok? Quando a gente faz essa plotagem, vou voltar para cá, olha só o que a gente encontra. Então, primeira coisa, eu estou plotando um gráfico de pontos. Então, vamos lá. O que são esses pontos? O que eu estou plotando aqui em azul, gente? Alguém me ajuda aí. O que eu estou plotando aqui nesses pontinhos azuis? Ô, Felipe, seria a distância entre o dia em que fez a pesquisa ao resultado da eleição, a intenção de voto que aquela pesquisa identificou para cada candidato? Não, quase, Wellington, quase. Tá? Cada ponto desse é o resultado de intenção de voto para... Olha aqui, Wellington. Eu coloquei esse código. Então, olha quem que eu estou usando como referência. A Hillary Clinton. Tá vendo? Então, cada ponto desse é a intenção de voto na Hillary Clinton, na pesquisa feita nesse dia. Então, esse pontinho azul aqui, ó, que eu estou com o mouse, nada mais é do que lá a 490 dias da eleição, tinha uma pesquisa da Ana Hillary com 60%. Mas a 400 dias da eleição, tinha uma pesquisa da Ana Hillary com 40%. Então tem muita variação aqui dentro. Agora vamos colocar o Trump. Points do Trump. Opa! O que a gente está vendo? O que a gente está vendo agora? Agora, eu plotei a intenção de voto no Trump ao longo do tempo. Então, dá para perceber o quê? O Trump parecia sempre abaixo da Hillary. Não sei se vocês conseguem ver isso nesses dados, se vocês concordam com isso. Pode ser que vocês falem, não, professor, você está errado. Mas, ó, se a gente olhar, ó, o Trump parecia sempre estar mais abaixo, né, do que a Hillary. Se a gente comparar mais ou menos na média, ó, esse espaço aqui, ó, da Hillary era sempre maior do que o espaço do Trump. O Trump parecia estar mais abaixo dela, né, visualmente falando. Então, as pesquisas estavam dando um resultado, na média, né, melhor para a Hillary do que para o Trump. Tá? Esse é isso aqui. Agora eu pergunto para vocês, o que está errado com esse? O que tem de errado nesse gráfico? Qual que é o problema desse gráfico na avaliação de vocês? O que esse gráfico esconde? O que esse gráfico não mostra, na opinião de vocês? Felipe, enquanto o povo vai pensando, eu tenho uma dúvida para tirar rapidinho. Desculpa. Não, tranquilo. É porque, assim, esse gráfico que você está mostrando é da eleição dos Estados Unidos, né? Que a gente está vendo tudo e tal. Só que nos Estados Unidos você sabe que é diferente as eleições. Então, às vezes, a intenção de voto meio que não sei se importa tanto. Importa o número de... Não sei nem como é que chama, né? Regiões lá, enfim. E aí eu queria saber se eles fazem pesquisas tentando prever também quantos estados ou regiões cada candidato vai ganhar, né? Porque às vezes ter mais voto não significa nada, como em 2016.
Eu até respondi essa pergunta, Marcos, do João Anguria mesmo. A gente vai chegar nesse... O modelo de previsão de resultado eleitoral nos Estados Unidos passa necessariamente por prever o resultado em cada colégio eleitoral. Lá o resultado não é quem ganha mais voto, mas é quem tem mais delegados, né, no colégio eleitoral. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, tá? Mas essa é uma das questões que a gente vai discutir, que tem a ver com o entendimento dos dados, né? Eu estou aqui plotando intenção de voto populacional, mas isso não necessariamente quer dizer nada, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos, na eleição que a gente está analisando, que é a eleição de 2016, sim, a Hillary tinha mais voto que o Trump, mas isso não foi necessário, não foi suficiente para que ela ganhasse a eleição. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no modelo preditivo, Marcos, e aí a gente vai olhar estado por estado. A gente chega lá. Tá bom? De boa, valeu. O que tem de errado nesse gráfico? Na opinião de vocês. Se eu mostrar esse gráfico, eu estou lá fazendo análise da eleição americana, eu mostro esse gráfico. Qual que é o problema aqui? Felipe, eu não sei se está certo, mas falta aquela linha que mostra a média de cada tipo do Trump, da Hillary dentro de cada dia? Esse é um gráfico. Sim, claro. O que esse gráfico está nos mostrando é o dado bruto. Ele não é um gráfico analítico. Vocês nunca mostram dados brutos numa pesquisa, num relatório de pesquisa ou para um cliente. Isso aqui é um dado bruto. Isso aqui não significa nada. Isso é um monte de ponto solto. A gente tem que impor um nível de análise sobre esses pontos. E uma das maneiras de fazer isso é justamente, como a Amanda sugeriu, traçar o quê? Uma estimativa média dos resultados das pesquisas para que a gente possa ter uma visão analítica do processo. Então, alguém podia falar, vamos construir um gráfico de série temporal. Olha que coisa horrível. O que é um gráfico de série temporal? Vamos lá no R. Né? Ao invés da gente plotar usando pontos, a gente poderia plotar esse mesmo gráfico usando linhas. O que são linhas? São linhas que vão conectar os pontos. Então, eu estou usando o mesmo gráfico, o mesmo código, né? O X é dias até a eleição, o Y é votação na Clinton, mas agora eu vou adicionar uma coisa que chama type. Aqui em cima eu não precisei usar type, porque o padrão do R é bolinha, né? São gráficos de pontos. Mas se eu colocar type L, o R entende que eu estou querendo conectar todas as bolinhas por meio de uma linha. Tá? E aí, olha que coisa bonita que fica. Vamos comparar com o gráfico anterior. Ó. Essa bolinha, que foi a primeira pesquisa azul, agora é conectada com a segunda bolinha, que é essa que está aqui. E depois conectada com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta pesquisa, sétima, oitava, nona. Ele vai conectando os pontos. E o resultado é essa coisa horrível, né? Que não dá para ver nada. Ó. Quando a gente coloca o Trump, fica super, super péssimo. Né? Então, a solução para o problema não é fazer ponto e nem fazer um gráfico que conecte todos os pontos. Né? A gente precisa usar o que a gente chama técnica de suavização, ou smoothing. O nome disso, em inglês, é moving average. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a média das pesquisas num determinado período de tempo. Né? Então, se eu quero calcular um intervalo de um dia, ou seja, a cada dia eu vou tirar a média de todas as pesquisas feitas naquele dia, eu vou usar, então, tudo que foi feito naquele dia e tirar a média. Ou eu posso fazer, eu vou fazer por semana. Então, a cada 7 dias, eu calculo, eu pego todas as pesquisas feitas nos últimos 7 dias e tiro a média. Né? Esse tamanho da janela
de dias é que vai me dar a quantidade de suavização ou smoothing que eu vou ter. Se eu pegar janelas muito grandes, por exemplo, se eu fizer uma comparação de pesquisas mensais, pegar 30 dias, eu vou ter um gráfico bem suave. Ou seja, que não vai ser... As pequenas oscilações de dias não vão ser captadas. Agora, se eu pegar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, vai ser um gráfico um pouco menos suave, ele vai pegar as oscilações. Então, Felipe, qual é a janela que eu vou escolher? Depende da sua teoria, depende do que você quer mostrar, depende do que faz sentido para a sua análise. É isso que é importante, né? Então, o relevante é lembrar que não dá para apresentar isso, nem isso para um cliente ou para o seu, na sua monografia, né, para um relatório de pesquisa. Vocês vão ter que usar algum tipo de técnica de suavização, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai calcular para janelas específicas de tempo, para cada período, a gente vai calcular a média das pesquisas. Tá? A função range, no R, ela me dá ela me dá o primeiro dia até o último dia, ou seja, ela me dá a amplitude daquela variável. Então, eu já sei que a variável days to election varia de 2 a 532. Por que eu preciso saber isso? Porque a gente vai ter que calcular uma função que vai me dando esses pulos, né, de cálculo de média por janela. Eu posso fazer isso, gente, de maneira super complicada, né? Qual que é a maneira complicada de fazer isso? É pegar Clinton e falar, eu só quero, deve fazer um subsetting. Eu quero a média do Clinton, ou da Clinton, para o dia. Então, days to election maior do que 2 e polls days to election menor do que 7. Olha lá. Né? A intenção de voto da Hillary entre 2 dias da eleição e 7 dias da eleição era 46. Mas eu também posso fazer assim, ó. Aí, opa, depois que eu fiz esse, eu faço um outro. Maior do que 7, menor do que 14. Aí já foi para 49,6. E aí eu posso fazer maior do que 14 e menor do que 20. A média foi para 47. Eu posso fazer isso na mão. Mas o R tem uma função que chama looping, que pode fazer esse tipo de análise para a gente de maneira muito mais rápida. Tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que essa é a aula mais difícil de R. De todas. Então, vocês vão assistir, eu espero, no final do ano, que essa aula tenha mais visualizações do que qualquer outra aula, porque ela é a aula mais difícil. Looping é muito difícil de entender. Tá? Mas depois que a gente entende, olha, a gente começa a fazer milagre com esse negócio. Tá? E é uma das grandes maravilhas do R, é conseguir usar os loopings. Como é que os loopings funcionam? Eles têm uma estrutura básica. Sempre começam com for, parênteses e em x, a gente abre as chaves e aí aqui dentro coloca as funções que a gente quer. O que é o i? O i é um contador. Você pode trocar i por qualquer objeto. Você pode chamar, ao invés de colocar i, você pode colocar d, j, k, Felipe, você pode pôr o que você quiser. Isso aqui é um identificador, que depois a gente vai usar nas expressões. X é um vetor que vai conter uma lista de valores numa determinada ordem que vão ser interpretados pelo contador I. Tá? Então,
o x, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, eu coloco uma ordem de números, porque vai me dar a sequência que eu quero fazer. As expressões são as funções, são as expressões lógicas que eu quero rodar, e isso aqui não é colchetes, não, isso é chaves, escrevi errado. E as chaves são a ideia de começo da função e fim da função. Todo looping precisa ter isso. Professor, não estou entendendo nada. Então vamos para um exemplo, que é a melhor coisa que a gente faz. Tá? Vamos pegar isso aqui no R para a gente fazer junto, que eu acho que vai ser mais bacana. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. A gente vai definir. Eu estou construindo aqui uma função. For. O que essa função vai fazer? O objeto I, ele vai ser o contador utilizado em toda a função. E eu vou falar com ele. Você vai contar I, você vai trocar o I pelo número 1 até o número N. Qual que é o número N? Olha o N aqui, ó. N é igual ao length do objeto values. Qual que é o objeto values? Está aqui. Eu criei um objeto que significa número 2, 4 e 6. Então, acabei de construir esse objeto. Qual é o tamanho, qual é o número de elementos que eu tenho no objeto values? É N. Por quê? Ó, eu calculei o length de values. Então, o número de elementos dentro de values é 3. Ok? Então, na função, eu vou dizer, você vai rodar de 1 até 3. Então, ele vai rodar 1, depois vai rodar 2, depois vai rodar 3, de 1 até 3. E vai fazer o quê? Eu vou criar um objeto chamado results. Tá? O que esse objeto results me dá? Ele é um objeto, é um vetor vazio. Ele serve para guardar resultados. Então, olha o que eu vou fazer. Results é uma repetição de NA de que tamanho? De tamanho N. Então, vamos criar o results aqui, ó. Então, você vai ver NA, NA e NA. São 3 NAs. É um vetor vazio que tem 3 elementos. Tá? Olha o que essa minha função vai fazer, então, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar results dentro do vetor results e corresponde ao I do contador aqui. E ele vai ser uma referência do que eu estou rodando na minha função. Tá? Então, lembra que o results tinha 3 elementos? Quando a minha função rodar pela primeira vez, ela vai substituir I por 1. Ok? Então, lá no results 1, eu vou substituir aqui só para a gente entender. Eu vou pegar o values 1 e vou multiplicar por 2. Qual que é o values 1? O values 1 é 2. Olha lá, ó, é o primeiro elemento do values. Então, eu vou pegar o primeiro elemento do vetor values e vou multiplicar por 2. E eu vou mostrar o resultado. Cat mostra o resultado para a gente. Que resultado? Olha, ele vai pegar o values 1, que vai ser 2, e eu vou completar com a frase vezes 2 é igual a results 1. Qual que vai ser o results 1? Vai ser o values 1 vezes 2. Se o values 1 é 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar esse resultado e vou mostrar
o resultado número 1. Depois que ele completa tudo isso, ele começa de novo. E aí ele vai trocar 1 por 2. Então, o results 2, que é esse segundo elemento aqui do objeto results, vai pegar values 2, que é 4, e multiplicar por 2. E então ele vai dizer, ele vai imprimir para mim, values 2, que é 4, vezes 2 é igual a results 2, que é esse que eu acabei de salvar aqui. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, o resultado vai ser 8, que é o resultado do 2. E, por fim, ele vai fazer, como eu pedi ele para rodar até o número n, e o n é o número de elementos do values, o L só tem 3, o último resultado vai ser, ele vai salvar dentro do objeto results, lá no terceiro elemento, a multiplicação de values 3 vezes 2, e vai me dar o resultado, que 6 vezes 2 é igual a o resultado de 3, ele vai me mostrar aqui. Ok? Então, em vez de eu fazer isso na mão 3 vezes, eu posso simplesmente colocar i aqui dentro desses objetos, especificar valores, especificar número de elementos, criar um vetor vazio e rodar o for inteiro. Olha o que ele me dá. Opa, me dá o resultado completo de uma vez. Ó, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 6 vezes 2 é igual a 12. Ou seja, em vez de eu ficar rodando na mão alguma coisa, repetidamente, o for é um looping, ele funciona para automatizar funções que você queira fazer rotineiramente. Tá bom? Então, pô, professor, mas esse looping é bem difícil. Realmente é difícil, né? Vocês vão ter que rodar várias vezes, vão ter que ver ele funcionando várias vezes, né? Por exemplo, ó, se ao invés de colocar n eu colocar 4, olha o que acontece. O primeiro resultado dá certo, o segundo dá certo, o terceiro dá certo, mas o quarto dá errado. Por quê? Eu não tenho nenhum objeto no results que seja quarto elemento. Né? O values só tem 3. Então, eu vou multiplicar nada por 2. Nada por 2 é nada. Tá vendo? Então, não é à toa que a gente colocou n aqui, e não um número. Eu podia colocar 3. 3 vai dar na mesma. 3 dá o resultado normal. Mas por que eu coloco n? Professor, por que você coloca n? Porque se eu quiser aumentar o values e colocar 8 e 10, se eu só fizer isso, olha que legal. Rodo values, rodo o n não é mais 3, agora o n é 5. Eu rodo um novo vetor. Lembra que o result só tinha 3 espaços vazios, agora ele tem 5. Basta eu rodar o for, ele vai me dar 5 resultados. Ou seja, eu criei uma automatização do for, simplesmente mudando um objeto. Por isso que o n está aqui. Ele automatiza tudo para mim. Rômulo. Ô, Felipe, eu estou pensando aqui, tem como salvar cada um dos resultados dessas iterações em um vetor diferente? Tem. Tem sim. Você pode rodar. Ao invés de você criar um results, você pode criar o objeto A, que vai ser o results 1. Você pode fixar ele. B, que vai ser o results 2. E assim por diante. Genial. Eu precisava exatamente disso. Ou seja, lá no final das contas, quando você digitar A, ele vai te dar 4. B, ele vai te dar 8. E assim por diante. Perfeito. Okay. Claro, Rômulo, que eu faria isso aqui de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de botar 1, eu colocaria n menos
que é o total menos a rodada. Por quê? Porque ele vai te dar, né? Vamos voltar aqui para o nosso original. Se eu estou rodando n-1, na primeira, eu estou rodando 3 menos 1, ele vai salvar no 2. Então, na verdade, tem que ser menos i mais 1. Porque isso automatiza essa brincadeira aqui, né? Mas, embora nesse caso você está tentando fixar, você vai acabar tendo que fazer. Você vai ter que fixar de qualquer jeito. Acho que vai dar mais trabalho. Porque eu estava tentando arrumar uma forma de automatizar isso aqui. Mas beleza. Camila. Beleza, valeu. Professor, se eu estiver usando um banco de dados, eu também preciso criar esse vetor vazio ou eu posso usar uma variável? Você vai criar uma variável vazia. Então, você vai ver como é que a gente vai fazer isso daqui a pouco. Tá. Você vai criar uma variável vazia que o R vai alimentar com os loopings que ele for dando. Ok? João, acho que o João tinha uma pergunta. Não, na verdade, Felipe, eu estou rodando o código junto com você, só que deu um erro aqui no... Eu copiei e colei e deu errado, só que agora que eu vi que eu botei um parênteses no lugar errado. Acontece. E aí, João, é esse negócio. O R é bom demais, mas também tem hora que dá errado, você fica horas ali para resolver. Uma das minhas dicas para vocês é sempre criar, dentro desses loopings, o que a gente chama de debugging, né? Que é uma forma de encontrar erros no código. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro exemplo de como é que a gente faz isso, numa outra funçãozinha aqui. Né? Eu vou criar, de novo, uma outra função. Agora, o values vai ser 1, menos 1 e 2. Né? Eu vou criar um objeto vazio, wrap, em que são 3 objetos NA. Né? Eu estou eliminando aquele... Estou eliminando essa parte que a gente fez da outra vez. Né? Que, ao invés de colocar 3 aqui, eu coloco N. Né? Mas dá na mesma. Tá? Então, agora eu tenho um objeto values 1, menos 1 e 2. Eu tenho um objeto results, que são 3 elementos vazios. O que a gente pode fazer? Então, eu vou pedir um looping. De novo, o contador é I. Só para vocês entenderem o que eu falei, eu posso botar qualquer nome aqui. Ó, em homenagem a Camila, vou colocar Camila. Então, eu tenho que trocar. Ó, eu quero Camila como objeto em 1 até N. E eu vou colocar um cat aqui, que vai me dar o número de interações que o meu código está rodando, para eu ver se todas elas estão dando certo. É uma forma de fazer um debugging no código. Então, como eu troquei I por Camila, todo lugar que tiver I, ó, vou pôr Camila, Camila, Camila. Tá? Essa segunda linha aqui, ela dá exatamente o debugging. Ou seja, o R vai printar na tela a interação Camila, ou seja, quando ele trocar Camila por 1, ele vai imprimir aqui, ó, interação 1. O que é isso aqui? É como se eu estivesse dando parágrafo. Então, ele vai printar interação 1, parágrafo, interação 2, parágrafo, interação 3. Ele vai me mostrando o que está dando certo e o que está dando errado. Isso é uma forma de ver onde é que o código está acertando ou errando. E, nesse caso, o objeto results, Camila, né? Então 1, 2 ou 3, vai ser log, estou tirando o logaritmo, do valor correspondente à posição Camila. Esse negócio de Camila é só para mostrar que o I pode ser qualquer objeto, inclusive um nome. Tá? Vamos rodar o for para vocês verem. Olha o que acontece. Ele me mostrou, ó, interação 1, interação 2, interação 3. Ele foi me mostrando aos poucos as interações que foram sendo feitas. E também me mostrou um warning message. O que é o warning message? Ele está dizendo assim, cuidado, tem um problema aí. Você gerou missing em alguma das suas análises. Como é que eu vou saber isso? Olha, vamos digitar aqui, results.
Olha lá. O log de 1 é 0. O log de 2 é 0,69. E o log de menos 1? Como todos vocês sabem, não dá para calcular logaritmo de variável negativa. Então, ele dá missing. Esse é o warning message que ele fez. Ou seja, ele fez o que eu pedi, mas ele me deu um cuidado. Tem um negócio errado aí. Tá? Essa iteração, gente, ela é legal quando a gente tem muitos casos. Eu vou fazer aqui vou botar uma sequência que vai de 1 até aqui. Vou mudar um pouco esse velhos aqui. Agora ficou um número gigante, ó. Tá? Eu construí uma variável que vai de 1 até, nesse caso, 1 milhão. De 1 até 1 milhão, de 2 em 2. Imagina, esse negócio é enorme. Olha o length aqui. O N agora são 500 mil casos. Tá? Então, eu vou criar um results de 500 mil lugares vazios. Certo? Olha que legal, nesse caso, a importância de ter esse cat que me mostra o número de iterações que estão rodando. Olha lá. Ó. Eu estou vendo que o código está funcionando bonitinho. Porque além daquela funçãozinha vermelha, eu vou rodar de novo só para mostrar. Aqui em cima, ó, tá vendo? Esse vermelhinho está mostrando que tem o R está pensando. Mas além disso, ele está me mostrando todas as interações que ele fez. Olha lá, até chegar no 500 mil. Então, não teve erro nenhum. Isso aqui serve para nos mostrar que o código está funcionando. Para quando eu digitar results, olha lá, eu tenho todos os valores. Ó. O logarítmico desse assunto. Eu posso, então, construir um histograma com os dados de results. Olha lá. São todos os números plotados. O logaritmo de 1 até 1 milhão. Está tudo aqui. Então, galera, o que é o bacana disso aqui? É que o looping faz várias contas. Imagina se eu tivesse que calcular na mão o logaritmo de cada número que vai de 1 a 1 milhão. Olha a rapidez que a gente fez aqui. Eu usei um looping. Tá? Então, vamos usar um looping agora para fazer a plotagem daquilo que a gente criticou lá atrás. Né? Lembra? Isso aqui não é legal, isso aqui não é legal. Eu tenho que calcular uma média num determinado intervalo de tempo para todos esses dias. Eu comecei a fazer na mão. Média do período tal. Média do período tal. Dá um trabalhão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os loopings para calcular isso. Então, vamos lá no R. Primeira coisa é o seguinte, né? A gente vai definir uma variável que vai chamar days, que é o quê? É uma variável que vai do dia 500 até o dia 26. Tá? Ela começa no dia 500 e vai até o dia 26. Estou fazendo isso por quê? Eu estou dividindo em janelas de 7 dias, que eu quero fazer a média por semana das pesquisas. Então, eu vou calcular uma variável que chama window por 7. O 26 até o 500 me dá justamente a ideia de eu vou calcular por período, que vai do 26 até o 500. No dia 26, isso vai ser útil, vocês vão ver quando a gente estiver usando aqui o nosso for. Esse é um for bem mais complicadinho. Né? Primeira coisa que a gente vai construir é uma variável que se chama Clinton Pred e Trump Pred, que é o quê? É a média, ou seja, é a estimativa média de qual é a intenção de voto do Clinton e do Trump, da Clinton ou do Trump. Felipe, mas por que tem um nome, uma seta, um nome e depois uma função? Porque o R nos dá a possibilidade de fazer isso aqui. Ó. Eu posso construir um objeto assim, que é uma repetição de NAs pelo número de casos lá da variável dias, né? Ou, e aí eu teria que construir outro aqui igual, idêntico, ou eu posso simplesmente construir 2 objetos ao mesmo tempo. Se eles forem iguais, né, se esses 2 aqui tiverem a mesma especificação,
eu coloco um na frente do outro, eu estou calculando 2 ao mesmo tempo. Então, só lembrar que isso é a mesma coisa que isso. Ok? Então, vamos criar. Olha lá. Tanto de NA no Clinton Pred e tanto de NA no Trump Pred. Então, agora, vamos rodar a nossa função. O que a nossa função tem? Então, vamos só dar uma reorganizada aqui nesse código, que eu faço ele para caber no slide, e é diferente aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é isso aqui, ó. Eu vou construir um objeto que chama Wikidata. O que é o Wikidata? É um subbanco de dados. Então, eu vou pegar o banco de dados total, que é POS 2016, e vou fazer um subset dele. Mas como que eu vou fazer isso? Vou criando as janelas. Eu vou dizer assim, R, na primeira rodada, no primeiro looping que você for dar, você vai pegar apenas os dados em que o dia até a eleição é menor do que a variável days e, ou seja, a primeira variável days, 500, mais a janela. Ou seja, eu vou pegar apenas os dados em que o dia até a eleição for menor do que o dia que eu estou rodando mais 7 e o dia até a eleição maior do que o dia que eu estou analisando. Então, eu estou construindo uma janela que vai do 500 até o... Nesse caso, é o inverso, né? Do dia 26, que é o primeiro lá de todos, mais 7, então é uma primeira janela, mas menor do que o dia que eu estou calculando, que é o primeiro dia, que é o dia 26 lá. Então, eu estou construindo uma janela. Agora, ao invés de construir essa janela na mão, eu vou construir ela de maneira interativa. Eu vou trocar o primeiro dia o tempo todo. Vamos pegar isso aqui e vamos fazer uma vez sem ser looping. Vamos fazer manualmente, tá? Então, o que a gente está rodando no Wikidata? Vamos trocar I por 1 e 1. E vamos rodar isso aqui só. Só isso aqui. Vamos ver o que esse Wikidata nos deu? Olha lá. Ele me deu os dias 504, 505. Por quê? Olha o que eu pedi. Days to election. Cadê o days to election que a gente criou aqui? Ah, tá dentro do banco de dados, desculpa. POS 2016. Olha lá. Então, o Days to Election começa no número 2. Tá vendo? Então, ele vai pegar, ó, eu quero que você pegue esse objeto para mim, que está lá no banco de dados, né, neste objeto, e só pegue os dias que forem 507 e, né, ou seja, eu quero que o dia até a eleição seja menor do que 507 e que o dia até a eleição seja maior do que o primeiro dia. Então, você só pega para mim os casos que são menores no dia menor do que 507 e maior do que 500. Então, eu estou pegando a primeira janela que vai do 507 ao 500. Depois, ele vai fazer o... Eu quero apenas os casos em que o dia até a eleição for menor do que 506 e dia até a eleição maior do que 499. Então, ele vai fazer subsets de dados nas janelas, a partir da variável dias até a eleição. Pronto.
Depois que ele faz, ou seja, nós vamos ter uns 500 bancos de dados diferentes salvos no R, aqui dentro desse Wikidata. Ou seja, o primeiro Wikidata vai ser o dessa primeira janelinha, do 507 ao 500. O segundo Wikidata vai ser do 506 ao 499 e por aí vai. Aí eu vou calculando janelas que vão andando ao longo do tempo. E aí eu vou salvar dentro de Clinton Pred a média de votação dessa Wikidata específica para o Clinton e a média do Wikidata que eu acabei de construir para o Trump aqui também nesse mesmo fator. Ué, Felipe, mas se você rodar um looping várias vezes, esse objeto Wikidata ele vai ser sobrescrito várias vezes. É exatamente o que eu quero. Por quê? Eu não coloquei aqui, ó, I. Eu não estou construindo, eu não quero salvar um objeto Wikidata para todas as janelas que eu estou construindo. Eu quero criar o objeto, usar o objeto para construir a média e depois sobrescrever sobre esse mesmo objeto uma nova janela de dados. Ou seja, eu vou substituindo o Wikidata por diferentes bancos, porque eu não preciso salvar isso. Agora, vocês têm que lembrar que uma vez que eu rodei o Wikidata, né, com a referência 1 e 1, eu vou salvar Clinton Pred 1 e 1, depois eu vou rodar um Wikidata agora com 2 e 2, e vou salvar Clinton Pred 2 e 2. Tá? Vamos rodar, vamos colocar aqui nessa nossa função um catzinho de rodada I, só para a gente ver ele funcionando. Olha lá, rodou rapidão. Então, a gente teve que fazer 475 bancos de dados diferentes, porque são 475 janelas de 7 dias. O resultado disso é plotar a variável dias com a variável Clinton Pred. Dias é aquela variável que eu criei lá no começo, que vai do dia 26, que é a primeira janela que eu vou construir, até o dia 500, até a eleição. Né? Olha que legal. Olha lá, que a gente está vendo aqui. Esse é o voto Clinton e esse é o voto Trump. Certo? Então, eu calculei uma média, olhando todas as pesquisas, com uma média semanal. O que vocês estão vendo aqui? Que o semanal ainda me dá muita variação. Né? Depois que eu rodei esse código, né, a gente tem aqui a média semanal, eu posso fazer por 3 dias, eu posso fazer por 2 semanas, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Né? Então, vamos trocar esse window de 7 dias por 30 dias. Então, é só rodar tudo de novo. Olha lá. Ele suavizou muito mais os dados. Né? Ficou bem diferente desse. Então, aqui é uma comparação semanal, média semanal. Aqui é uma média mensal. E se eu colocar 60 dias? Suavizou ainda mais os dados. E se eu colocar 90 dias? Vira quase uma linha. Então, olha só. Eu posso mostrar minhas estimativas. Né? Vamos fazer uma sequência aqui. A cada 3 dias. Olha como é completamente, né, difícil de ver. Ou eu posso rodar 90 dias, 60 dias, 30 dias. E aí melhorar a minha capacidade de entender a dinâmica da eleição. Felipe, qual que a gente vai rodar? O de 30, o de 60? Isso depende do que vocês estão querendo mostrar para o leitor, né, no relatório e tal. Às vezes, mostrar algumas nuances é bom. Em outros casos, não. É melhor mostrar uma coisa mais
né, já mais bem sedimentada. Porque você está vendo ali uma tendência. Ó, começou uma eleição longe, Trump, Clinton, ela se aproximou, depois o Trump caiu e ele foi recuperando no voto nacional. Ok? Nesse looping que a gente acabou de fazer, a parte difícil é essa aqui, ó, eu acho. Porque, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo diferentes bancos de dados a partir de uma lógica que, ao invés de eu ter que fazer, lembra que eu fiz aqui, ó, média do polls da Clinton maior do que 2 e menor do que 7, maior do que 7, menor do que 14, aqui eu fiz na mão, 1 a 1. Aqui eu simplesmente criei uma função que faz isso para mim. Eu faço um subset que compara lá no banco de dados o dia até a eleição com a condição que eu quero. Eu quero menor do que a janela que eu criei e maior do que o primeiro dia que eu estou trabalhando. Isso aqui é uma lógica de fazer subsetting. Mas o resto aqui eu acho que é mais tranquilo, né? É um looping que vai sempre usar o i como contador, que vai de 1 até o maior número dessa variável dias. Ele vai rodar, como a gente acabou de ver, 475 vezes, né? Vai criar um banco de dados com uma janela e salvar os dados. Depois ele volta, cria uma nova janela e salva os dados, cria uma nova janela e os dados, e depois a gente plota esse resultado. Dúvidas? Deixa eu só... eu tinha esquecido que eu tinha melhorado esse gráfico. A gente pode colocar aqui o texto de Clinton e Trump. Eu posso também fazer, ó. Isso aqui, inclusive, foi uma das questões para a aula do exercício anterior, né? Ó. Lembra que eu falei da função abline? O que essa abline vai fazer? Ele vai plotar, ó, de maneira vertical nesse período, nesse dia, nesse intervalo aqui, ó, entre o dia 8 de novembro e 28 de julho, olha lá. Tá? Eu vou colocar uma nova linha, que é uma linha vermelha. Ali é o período dos debates e aqui é o período que vai me dar o resultado da eleição, né? Lá, a última semana da eleição. Tá? Então, eu posso melhorar, né, a minha visualização do gráfico. Aqui as convenções, aqui os debates. Então, quando as convenções aconteceram, o Trump cresceu muito e quando os debates aconteceram, a Hillary cresceu muito. Os debates foram ruins para o Trump e melhores para Clinton. A convenção foi melhor para o Trump do que foi para Clinton. Fala, Camila. Felipe, eu nem sei, na verdade, eu vou ter que assistir de novo para ver se eu tenho uma dúvida real, assim, mas eu fiquei, porque isso que você falou, você criou uma função. E aí, Isso. quando a gente aprendeu na segunda aula, eu acho, como criar funções para automatizar, etc., você colocou function depois de... Perfeito. Ótima pergunta, Camila, porque eu fui impreciso aqui quando estava dizendo, né? Função é diferente de looping. Eu posso pegar um looping e colocar dentro de uma função, que é o que a gente geralmente faz. É por isso que eu acabei me confundindo aqui, vocês me desculpem. Tá? Mas o looping é uma automatização do R para fazer funções repetidas. Eu posso pegar um looping e colocar dentro de uma função. Tá? Eu posso chamar uma função, colocando aqui essa turma dentro. Mas nesse caso aqui, eu não construí uma função, não. Desculpa, eu fui impreciso. Eu estou usando apenas um looping, que é uma forma de fazer o mesmo trabalho repetidamente. Toda vez que você tiver que fazer o mesmo trabalho repetidamente, você vai usar um looping, que é um for. Desculpa, Camila. Foi bom você ter tratado disso, porque, de fato, eu confundi as coisas. Mas
Respondi sua pergunta ou você quer continuar? Eu te interrompi, desculpa. Não, era isso, porque eu fiquei na dúvida. Mas tá, São ideias diferentes, tá? Se eu criar uma função e der um nome para essa função aqui nesse looping, vai ficar muito mais fácil. Porque eu posso simplesmente rodar, ao invés de eu ter que rodar todo esse código, eu posso rodar simplesmente aqui, vamos dizer que tem uma função que chama pred, que eu criei aqui. Pred eleições. Né? E aí eu vou simplesmente ter que colocar nessa função aqui o número de dias que eu quero. Sei lá, eu quero calcular 35. E ele roda esse looping com 35, por exemplo. Uhum. Mas são coisas diferentes. Fala, Rômulo. Felipe, eu fiquei em dúvida também, porque você tinha apresentado a família Apply, né, pra gente, Apply, Supply, Apply. Aí, tem alguma situação em que vale mais a pena usar o Apply do que usar um loop? E tem alguma coisa a ver essas duas coisas? Rômulo, um Apply é um looping embedado numa função. Certo? Ou seja, o tapply é uma função criada para fazer uma coisa específica, que é calcular, por exemplo, calcular a média de uma variável por outra. Então, os caras criaram uma coisa básica, né, que é uma função específica. Né? O for é para quando você não tem uma função específica pronta. Né? Você podia ter usado, nesse caso, calcular a média de votação num determinado período de tempo. Picotou para mim. Eu não sei se... Você pode repetir, por favor? Deu uma picotada. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Eu mais ou menos, não sei se é só eu. Indo pouco. Aqui também piorou um pouquinho para mim, desculpem. Mas vou repetir. Então, Romulo, você podia usar um tapply para calcular a média de votação na Clinton num determinado período de tempo, né, para vários dias, e podia ter depois rodado por ano. Mas o trabalho que você ia ter era grande. Você ia ter que calcular, você ia ter que fazer, né, você ia ter que dizer lá no tapply, não uma variável específica. Você não, aqui a gente não está lidando com variáveis, está lidando com tempo. É diferente. Lá no tapply, você vai calcular a média da Clinton por estado americano. Ou por período de tempo. Aqui a gente está, né, pegando bases de dados diferentes, calculando a média para cada uma dessas bases de dados. A lógica é um pouquinho diferente. Mas, no fundo, Romulo, a gente usa o que a gente acha que é mais fácil. Se você acha que para você a função apply resolve melhor esse problema, você vai rodar um apply lá. Você vai primeiro criar uma variável tempo, né? E depois fazer a média por tempo. Para mim, o looping vai ser mais fácil, porque aqui eu consigo criar uma lógica que eu posso, como eu mostrei para vocês, né, rodar com uma janela de tempo curta, e ele roda para mim, ou uma janela de tempo grande. Não entendi. Né? Ou seja, o que está em jogo aqui é justamente essas janelas aqui. Tá? Então, você pode usar o tapply, o apply, ou usar o looping. Isso vai depender do que você está fazendo, do que você acha mais fácil. Em estatística avançada, na parte de simulação, por exemplo, Romulo, a gente usa looping. A gente usa o for para poder fazer estimativas, para poder chegar a simulações. Porque ele vai me dar justamente a capacidade de estimar para uma mesma amostra, para o mesmo banco de dados, várias estimativas diferentes. E aí me dá uma ideia de simulação melhor. Genson. Me escuta bem? Estou escutando bem. A minha dúvida é essa função cat, por que tem as aspas, a barra e o n depois? Então, vamos lá.
No CAT, eu posso escrever o que eu quiser. Tá? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, Gendson perguntou se o número I é bonito, vírgula, isso aqui. Então, eu estou construindo aqui uma frase que vai sempre se repetir e vai me dar sempre a interação específica que eu estou. Depois ele fala, é bonito. E o M, ele é porque eu quero que ele fique bonitinho assim, gente. Ó. Ele vai me dar uma interação por linha. Se eu tirar esse N, olha o que acontece. Ele vai encavalando uma coisa na outra. Se eu voltar com N, olha lá, ele me dá uma iteração por linha. Entendeu? Então aqui é como se eu fosse colocar iteração I, esse aqui seria o normal. Que ele me dá todas as iterações que estão acontecendo. Eu estou vendo que não deu pau em nenhuma delas. Quando dá pau, ele vai parar antes de terminar. Aí eu falo, opa, tem um problema. Aí eu confiro no código. Era isso? Maravilha. Gente, então vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para ver se a internet melhora também. Na próxima aula a gente vai ver um outro exemplo e aí entrar num trabalho ainda melhor de predição para construir dados a partir também de pesquisas eleitorais e de resultados eleitorais. A gente volta daqui a pouco então, tá bom? Vamos combinar daqui uns... Deixa eu ver aqui.